Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 7, que é o texto bíblico que estaremos fazendo uso e exposição nessa aula de hoje. 1 Coríntios, capítulo 7, alunos do reino, não se esqueçam de acompanhar o texto bíblico com a Bíblia aberta, fazer uso dos livros que eu enviei para vocês. Vamos lá? Diz assim, versículo 1: quanto ao que me escrevestes. Então aqui nós já temos uma informação básica acerca de que escreveram coisas ao apóstolo Paulo e ele continua respondendo estas dúvidas. É óbvio e claro que todas essas dúvidas levantadas, essas respostas dadas por Paulo, em partes não são completas. Um aparecimento dele presencial, um discipulado dele presencial, com certeza trariam muito mais soluções para essas perguntas feitas, mas devemos fazer o que podemos com aquilo que temos. Nunca devemos esperar o momento perfeito, a hora perfeita, etc. Sempre temos que usar o que nós temos para fazer o que nós precisamos. O que o Paulo tinha no momento era a oportunidade de escrever, de responder por intermédio de cartas. Então ele vai fazer uso dessa oportunidade que ele tem, mesmo não abrangendo todos os assuntos de forma plena e completa, ele vai utilizar-se do que ele pode no momento. Então, quanto ao que me escreveste, versículo 1 do capítulo 7, é bom que o homem não toque em mulher. Olha que interessante. Foi levantado umas questões para Paulo, e Paulo vai dar uma resposta que a gente só vai entender no decorrer do capítulo, para compreender todo o contexto, para entender o texto. Então olha que absurdo ler somente esse versículo 1. É melhor que o homem não toque em mulher. Você não ia entender nada. Se você não vê todo o contexto, fica complicado. Então vamos lá continuar os versículos. Versículo 2. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então primeiro vem uma negativa. É melhor que nem toque em mulher. Ele está respondendo a uma pergunta que foi feita para ele. Chegou a ter uma pergunta que ele está dizendo, ó, quanto a isso que vocês estão dizendo aí, eu vou dizer para vocês, é melhor que o homem nem se envolva com mulher. Parece muito brutal, parece muito rústico. Então você tem que ver todo o resto do capítulo para você entender a linha de pensamento de Paulo. Vamos ver o que Paulo pensava sobre isso. Mas, por causa da impureza, aí ele recomenda. É melhor que cada um tenha a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Aqui ele já recomenda o casamento. Eu preferia que vocês nem casassem, mas por causa da impureza, por causa dos instintos, eu prefiro que vocês casem. Versículo 3. O marido concede à esposa o que é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. É óbvio que o assunto aqui que Paulo está tratando é a questão da impureza, atos sexuais, desejos naturais de relações. Só que cada um conceda, vai muito mais além do que isso. O marido, ele vai muito mais além do que o ato sexual. Assim como também, como da esposa para o marido, vai muito mais além do que o ato sexual. Então esse conceder dentro do relacionamento é algo muito profundo, porque é o de fato um viver para o outro, ok? Então não pense aqui dentro deste texto apenas esse sentido sexual, ato sexual que é natural do ser humano. Pense também na responsabilidade que o homem tem com a sua esposa e que a mulher tem com o seu esposo, muito além de atos apenas de práticas de cunho sexual, ok? Mas continuando aqui dentro do texto e seu contexto, o versículo 4 diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Como eu disse, ele está aqui tratando sim das perguntas que foi dado a ele. Nós não temos essas perguntas que foi feito, mas a gente entende mais ou menos o que é que perguntaram para ele estar respondendo isso daqui. E aí ele vai continuar tratando aí sim desse ato relacional, ok? Mas como eu disse para vocês, vai muito além disso. A vida, o relacionamento, ele não se compete apenas nesses momentos de prazeres naturais e abençoados por Deus, feitos pelo próprio Deus, mas vai muito mais além disso. Então o ceder, o estar, o entregar-se, vai muito mais além do que essa relação. Quero que vocês gravem muito bem isso, ok? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Aqui está na questão da satisfação mútua. O marido dar-se à esposa, a esposa dar-se ao marido, completar-se um ao outro em todos os sentidos. Sim, não vos priveis, ele continua tratando sobre essa questão. Então foi uma questão levantada, que ele teve que responder. Como eu disse, ele traz respostas diretas, sem muitas especificações, não abrange totalmente os assuntos, mas aqui nós temos uma base, temos um princípio, temos um fundamento para desenvolver, por intermédio disso, outras situações. Versículo 5, não priveis uns aos outros, salvo talvez por muito consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Esse versículo é muito importante.
Primeiro porque ele já bate de frente com o gnosticismo e algumas práticas espirituais que havia na época, como por exemplo havia o casamento espiritual. Por incrível que pareça, é estranho até falar sobre isso, mas eu preciso passar para vocês. Depois vocês pesquisem. Existia o casamento espiritual. O que seria o casamento espiritual? Onde eles casavam-se, mas não tinham relações sexuais, porque na cabeça de alguns foi ensinado para eles que o ato sexual era pecaminoso. Era algo que satisfazia a carne e negava o espírito. Então eles casavam-se, mas não se relacionavam, não coabitavam-se, porque eles achavam, acreditavam, foram ensinados, isso uma parte filosófica da época, entendia-se dessa forma, inclusive por ensinamentos infiltrados por intermédio do gnosticismo, que foi um grande problema para a igreja do primeiro século. Negavam até mesmo algumas partes que nós cremos, confiabilizamos, pregamos, e os pastores, lá na frente nós vamos ver isso, nas outras cartas, principalmente ali na carta escrita por João, combatendo muito as ideias do gnosticismo. E é muito interessante você ver aqui Paulo dizendo assim: olha, não se priveis, nesse versículo de número 5, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, ou nós podemos aqui aplicar até a inconsistência, a falta do fazer. Então ele está dizendo, relacione-se. Não casou? Você não está casado com sua esposa, você não está casado com sua esposa, vocês precisam ter os seus momentos de contato, digamos assim, de uma forma mais técnica. Vocês precisam relacionar-se para que o inimigo não tente vocês, né? Ou seja, é natural que vocês tenham, o que é antinatural é que vocês não tenham essas ações. É isso que Paulo está aqui ensinando aqui para a igreja. E isso vos digo como concessão e não como mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Então, Paulo, por não estar casado, alguns acreditam que ele era viúvo, outros acreditam que na conversão dele, saindo do judaísmo para o cristianismo, ali vindo para o intermédio da pessoa de Cristo, aceitando ele como Messias enviado de fato, ali no seu chamamento, alguns acreditam que a sua esposa o abandonado por causa dessa mudança abrupta, essa mudança total, geral de seu proceder na fé, da qual agora ele passará a viver, abandonou ele. Então existem essas duas linhas de pensamentos, mas Paulo acabou que não passando por essas duas linhas de pensamento, ou que a esposa dele havia falecido ou o abandonado. Entende-se então que Paulo não casou novamente. E aí ele vai aconselhar, ele vai dizer assim, ó, no versículo de número 7, quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, o outro de outro. Ele está dizendo, eu consigo. Agora, se vocês não conseguem ficar sem casar, sem arder em chamas por falta de uma esposa, ou vice-versa, a esposa pela falta de um marido, olha o que ele diz no versículo 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Esse viver abrasado é com aquele desejo natural do ser humano. Tanto é que Paulo diz, se você não tem esse desejo, é um dom de Deus. Não tem outra explicação. É Deus que te deu um dom que você não sentiu desejo. Então Paulo diz, para que não viva em pecado, tendo relacionamentos, práticas sexuais fora do casamento, então case. Porque no casamento você vai ter suas práticas sexuais que são abençoadas pelo próprio Deus. Tanto que Paulo diz, ele não precisa se abster de atos sexuais para ter uma vida consagrada a Deus. Pelo contrário, o sexo ele é sagrado dentro do casamento. É o ensinamento que Paulo traz dentro deste capítulo. Continuando no versículo 10. Ora, aos casados eu ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, que o marido não se aparte de sua mulher. Então Paulo está pegando ali as palavras de Cristo, introduzindo as palavras de Cristo como a autoridade para dentro do texto, e ele está resguardando justamente o processo de vitalidade, vitalício do casamento. Então houve perguntas para Paulo. Paulo, podemos nos separar? Quais são os casos? Paulo não responde de uma forma total. Ele simplesmente volta ao que Cristo falou e aplica, faz uma aplicabilidade dizendo, olha, se você está casado, é melhor que não se separe. Permaneça com o seu cônjuge. Ah, mas Alex, mas isso abre muitas precedências, porque existem outras situações para os dias atuais, outros casos para os dias atuais. É um momento diferente, são situações diferentes. Eu não discordo. Nós poderíamos aqui falar sobre diversos tipos de situações, como pessoas que são agredidas, pessoas que são abandonadas relacionalmente falando, pessoas que são desprezadas, que não têm um vínculo de casamento. Então, de fato, cada época tem a sua dificuldade, mas temos que sempre pensar que a Bíblia é o padrão. A Bíblia ela tem que sempre puxar o fundamento para que nós não venhamos nos perder mais do que já somos perdidos. Porque pós-Éden não existe o ser humano perfeito, ação perfeita. O que existe é um desejo ou um sentido de restauração à perfeição. O Éden é o padrão de perfeição. Pós-Éden é só deteriorização do padrão perfeito.
Então, infelizmente, nesse corpo nós estamos deteriorados a essa raiz pecaminosa que habita em nós, não o seu poder, mas a raiz em si, como nós aprendemos na Epístola aos Romanos, ali versículo por versículo. O poder do pecado sobre nós é vencido por intermédio de Cristo. Mas como o próprio Paulo diz lá em Romanos, o mal que eu quero fazer, este eu estou sempre fazendo, mas o bem que eu quero fazer, isso não faço. O miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando Deus o responde. Lá na frente, Paulo, a minha graça, ela te basta, e o meu poder, ele se aperfeiçoa em meio à sua fraqueza. Então há um embate muito grande, há questões diversas a serem aqui discutidas, analisadas, pensadas, e Paulo está tendo que tratar em cartas, escrevendo cartas para tratar sobre determinados assuntos na igreja de Corinto. Então ele continua neste versículo de número 12, ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não a abandone. Então outros problemas que estavam acontecendo ali, e Paulo teve que escrever para tentar resolver, é que havia uma pergunta: e agora, sou cristão, minha esposa não é, ou vice-versa. A mulher se tornava cristã e o esposo não era. Então havia um levantamento entre eles, sobre alguns, de que esse casamento estaria ilegal, não poderia permanecer, não poderia continuar, porque um servia a fé, o outro não servia. E o que é que Paulo vai responder para tentar resolver isso? Ele vai dizer: ó, a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Olha, por mais que seu marido seja incrédulo, mas ele não vê problema em você ser uma cristã, você não vê problema em você servir a Deus, Paulo está dizendo lá para o povo de Corinto, você vai se separar para quê? Por quê? Continua. Se ele não vê problema nisso, consente conviver com você, e vice-versa, porque ele vai dizer, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que Paulo está dizendo aqui? Duas partes. Primeiro, processo de santificação, processo de separação para Deus, ou influência da parte de Deus entre os seres humanos, por intermédio de alguém. Então, se o esposo é crente, a esposa, vendo o proceder do esposo, automaticamente vai sendo santificada. Por quê? Há um escritor que eu costumo sempre... Deixa eu só conferir aqui o microfone. Está carregado ainda. Que hoje eu não carreguei ele antes de gravar. Eu falei, será que vai durar a aula? Eu acredito que sim. Eu usei ele na última pregação. Mas até que ele está durando bastante a bateria. Então vamos lá. Continuando aqui nossa linha de pensamento. Se a ideia de Paulo do santificar-se é o procedimento do esposo santificado, crente em Cristo Jesus, vai influenciar a esposa vai influenciar o esposo e assim vice-versa. Então a ideia que ele tem a se passar é a seguinte: não há necessidade deste rompimento. Por quê? Por causa do convívio. O convívio ele é santificador ou destruidor. Por quê? Há um escritor que ele diz que nós somos simplesmente a média dos 5 seres humanos que nós mais convivemos. Há um ditado popular por aí que diz: diga-me com quem você anda que eu direi quem você é. O poder de influência é muito grande. Mas aqui nós estamos tratando sobre pessoas de fato que são santificadas pelo Espírito. O processo de santificação não parte do homem para Deus, parte de Deus para o homem. É Deus que nos santifica. É Deus que nos toca, é Deus que nos muda, é Deus que nos molda, é Deus que nos direciona. Então um marido crente santifica a esposa descrente. Uma esposa crente dentro de casa santifica o esposo descrente. Então a recomendação de Paulo é sempre para manter o vínculo do relacionamento, não se apartar, o marido da sua esposa, a esposa do seu marido. Então Paulo está ensinando a permanência. Paulo está pedindo que eles tentem ao máximo que for possível este vínculo permanecer de forma de fato vitalícia, não o rompimento. Ele conclama, ele exclama, ele ensina justamente essa manutenção, essa permanência do enlace matrimonial. Continuando, o versículo de número 12 ao 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Por quê? Por essa questão. É uma bênção um casal cristão para a vida dos filhos. Os filhos automaticamente vão sendo santificados pelo Senhor por conta do procedimento que existe dentro do lar. O lar cristão ele tem que ser simplesmente diferente de um lar não cristão. Ele tem que ter de fato ali a plataforma de Cristo ali como base, como alicerce, como estrutura cultural, espiritual para a família. Continuando o próximo versículo, versículo 15. Mas se os descrentes quiser apartar-se, que se aparte. Em muitas casas não fica sujeito à servidão, nem irmão nem irmã. Deus nos tem chamado para a paz. Então, um casal, o que Paulo está dizendo aqui, um casal onde o marido é crente ou a esposa é crente,
e o outro lado, descrente, não quer permanecer, não acredita nesse novo formato de vida, nesse novo forma de fé que a pessoa está vivendo, Paulo está dizendo, do que depender de você, continua. Mas se não depender de você, a pessoa simplesmente não quiser mesmo, porque agora você é cristão, você é cristã, e a outra pessoa não aceitar essa nova forma de vida, ele diz, Deus não te chamou para ser escravo, Deus te chamou para paz. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou como sabe, ó marido, que salvarás a tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. E assim que ordena em todas as igrejas. Chamado, como o Senhor o chamou, ou seja, a santa vocação para a salvação. Quando o Senhor te encontrou, permaneça. Se estava casado, permaneça casado. Estava solteiro, permaneça solteiro. Não tente mudar as coisas por você mesmo, porque agora você serve a essa fé. Permaneça da forma que você foi chamado. Isso aqui é muito lindo também, porque abrange muitas outras áreas. Como eu falei, são coisas que ele lança como princípios, não explica tantas coisas, não entra em tantos detalhes, mas dá para pegar aquilo e lançar para várias outras áreas. Por exemplo, você trabalha onde? Foi chamado por Deus aí, a salvação te achou, você estava trabalhando aí, por que agora você precisa mudar de local de trabalho? Se Deus te chamou aí, é aí que Ele te quer, trabalhe aí, honre aí, fique aí. Esses são um dos muitos exemplos que a gente pode pegar. Ah, mas eu moro em tal lugar, mas agora que Deus me salvou, acho que aqui eu não posso morar mais. Por que não pode? Se Ele te achou morando aí, Deus te quer onde você estiver. Permaneça da forma que você foi chamado. A não ser que haja um desejo tanto do seu coração, como uma direção do próprio Deus, para que haja uma mudança, até mesmo de casa, lugar, bairro, trabalho, etc. Porque algo te incomoda, porque o Espírito está te moldando, aí é diferente. Aí Paulo vai continuar essa linha de argumento, ele vai dizer assim: foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a circuncisão também não é nada, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Não importa o estado que você foi chamado. Ele trata aqui da circuncisão, da incircuncisão, dos que eram circuncidados, do que não eram circuncidados. Paulo está dizendo, se foi chamado circuncidado, glória a Deus, incircuncidado, glória a Deus. Não importa, aí ele diz assim, o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Ou seja, não importa como você foi encontrado pelo Senhor. O que importa é o que você fará depois que você foi achado por Ele. São os novos frutos que você irá produzir. É o sentido de nova vida, da nova criatura que você vai ser. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, eles viviam ainda na época da escravatura. Bem sabemos como tratamos na carta a Filemons quando estudamos, era um problema para a igreja. Imagina você, dono de um escravo, ele se converte a Cristo, como você vai tratar um escravo a partir disso? Seu coração muda, sua forma de pensar muda, seu pensamento muda, sua forma de agir muda, vai continuar deixando escravo? Vai dar liberdade ao escravo, vai perder um funcionário. Então foi um problema que eles tiveram que lidar no primeiro século da igreja cristã. Aí Paulo aqui vai falar com os escravos. Ora, você foi chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda pode se tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Não é porque agora você é crente que Deus vai te tirar da escravidão. Mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Mas se surgir a oportunidade de você sair da escravidão, glória a Deus por isso. Aproveite a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Ou seja, você é escravo, mas está no Senhor, você é livre no Senhor. Então Paulo sai do plano natural para o plano espiritual. Por preço foste comprado, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Ele finaliza o assunto meio abruptamente, sim, mas é como eu disse, ele não abrange todas as questões, não entra em todos os detalhes. O desejo dele aqui é dar uma base, dar uma estrutura, para que por intermédio dessa base e dessa estrutura possamos desenvolver então de forma bíblica, pastoral, aconselhativa, o padrão desejado por Deus, do qual nós precisamos lutar para alcançar. Continuando, o versículo 25 diz: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas eu vou dar minha opinião, como tendo recebido do Senhor misericórdia de ser fiel. Então aqui ele está dizendo assim, eu não tenho algo para falar para vocês acerca disso, mas eu vou falar o que é meu pensamento para vocês. Aqui é o pensamento de Paulo. Considera por causa da angustiosa situação presente. Então ele está falando, nosso tempo presente é angustioso, nosso tempo presente ele é difícil, ele é complicado. Paulo está olhando a situação do tempo dele e falando assim, olha, por causa dessa situação desse tempo presente, o que eu digo para vocês? É bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procura se separar. Está livre de mulher? Não procure casamento. Olha, observe isso daqui. Está solteiro? Paulo está dizendo, não casa. Não vai procurar casamento não. Está casado? Não procura se separar. Paulo está tratando sobre assuntos ali que ele pensa, da forma que ele pensa. E por que ele pensava assim? Porque na igreja primitiva, você vai perceber que existia um senso, uma ideia de que Jesus voltaria naqueles tempos.
Então o senso de urgência era: casar para quê se Jesus já está vindo aí? Se separar por quê, rapaz? Para que ter essa dor de cabeça na sua vida se Jesus já está vindo aí? Então esse senso de urgência, você pega, por exemplo, lá em Atos, quando eles começavam a vender casa, vender propriedades, eles não estavam nem aí para mais nada. Tanto é que depois é um grande problema em Jerusalém financeiro, que eu penso que de forma econômica possa ter sido gerado por causa disso, né? Muitos venderam suas propriedades, vendiam tudo, distribuíam entre eles, formou-se quase ali um socialismo ali que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. E aí acabou que passou-se o tempo, Jesus não veio, Jesus não voltou, porque não veio no tempo deles, virá no tempo que ele quer. E aqui Paulo também tem esse mesmo senso de urgência. Outros escritores do Novo Testamento viviam também com esse senso de urgência, que como se Jesus fosse voltar na época deles, na hora deles, ali no momento deles. E aqui Paulo está tratando dentro deste prisma. Está casado? Nem se separa. E se você estiver separado, não casa. Fica aí do jeito que está mesmo, porque a volta é breve. A ideia deles era essa. Então, continuando, e aqui é o pensamento que ele diz aqui no versículo 26, com respeito às virgens, que eram as mulheres que ainda não tinham casado: não tem o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. 28. Mas se te casares com isso, não pegue. Também se a virgem se casar, por isso não pegue. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu queria poupá-los. O que Paulo está dizendo aqui é das dificuldades que existem no casamento. Aí você fala assim: mas Paulo está aconselhando nem casar, porque a angústia na família, sim, ter família é angústia. Você vai ter dívidas, você não é sozinho, você tem que ter responsabilidades com o outro. Então Paulo está tratando dentro dessa visão de pensamento dele. Vai ser difícil, a vida de vocês é mais fácil ser solteiro do que ser casado, a responsabilidade é muito menor. Então Paulo está dizendo: se não está casado, nem casa. E por que ele vai dizer isso? Aí ele vai explicar nos versículos posteriores. Como eu disse, é impossível entender um texto sem um contexto. Então tem que ler todo o contexto para entender a linha de pensamento do cidadão que está escrevendo. Então vamos ver aqui. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo de sobrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fosse. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Lembra que eu falei para vocês? Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Ou seja, está muito perto de Jesus voltar, já não tem muito mais o que fazer. Essa era a ideia dele. Por isso, alguns pensamentos dele de formas que a gente olha hoje e fala: mas por que ele pensava assim? Ele responde. Ele denuncia o porquê do pensamento dele dessa forma. O tempo está muito perto, então, compreende? Para que você... A ideia dele: para que você vai se envolver em um casamento agora se Jesus já está voltando? Só para ter dor de cabeça e angústias na vida? Então Paulo ele é muito claro aqui no que ele estava pensando. Ok, continuando. Mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que sejais livres de preocupações. Então o desejo dele é... Por que ele está recomendando não casar? Não é que não é bom o casamento. Ele está recomendando não casar porque ele queria livrar eles de preocupações, porque ele entendia que o tempo estava próximo. Ok? Essa é a linha de pensamento dele. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Paulo não está dizendo que o casado ele é mundano. Esse cuidar das coisas do mundo é projetos, planos, porque quem casa tem uma família. Então Paulo está dizendo: o que não casa, ele pode se dedicar ao Senhor. O que casa, ele tem que se dedicar à família. Além de se dedicar ao Senhor, ele tem que se dedicar à família. Então ele se divide em dois. E Paulo está conclamando aqui, como ele tinha ideia do tempo breve, ele está conclamando o quê? Precisamos ser focados no Senhor, na obra do Senhor, no desejo do Senhor. E se você casar, você vai ter que dividir isso com as coisas, as preocupações dessa vida, o que é natural. Ok? Essa é a ideia que está passando aqui no texto. E assim está dividido, que eu acabei de explicar aqui, comprovando na Bíblia, versículo 34, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim como no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar o marido. Então o marido casado quer agradar a esposa casada quer agradar o marido, e acaba ficando meio a meio. Em nenhum momento aqui, Paulo está afirmando que o casado não pode viver as coisas de Deus. O que ele está dizendo é que a disposição de tempo de um solteiro para um casado é muito diferente. Porque o casado, o marido quer agradar a esposa quer agradar o marido, tem planos, tem projetos, tem que crescerem juntos, tem que fazer as coisas acontecerem. E nisto, ele divide a obra de Deus para com a obra das coisas deste mundo. Mas como eu disse para vocês, o fato de estarem divididos entre Deus e o mundo
Mundo aqui não no sentido de mundo pecaminoso, mas mundo no sentido de circunstâncias da vida, questões da vida serem resolvidas, feitas e produzidas, vai estar dividido sim, mas pode também viver para o Senhor. Só é diferente, como Paulo explica aqui, um solteiro que não tem compromisso com o filho, não tem compromisso com as coisas de dentro de casa, que ele vive uma vida muito mais livre e ele usa dessa liberdade, que Paulo está dizendo use dessa liberdade para a glória do Senhor. Deixa eu conferir aqui o microfone, certinho. Continuando aqui. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda herendar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Ele está dizendo, o solteiro ele é mais desimpedido, porque a vida de casado te dá alguns impedimentos. Ok? Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar e a flor da idade, a circunstância o exige, faça o que quiser, não peca e se casa. Então, havia uma época onde os pais escolhiam, né, o relacionamento para os seus filhos. Então, se o pai entendesse que era o momento da filha de se casar, ele diz assim, é melhor então casar do que ela pecar, já que ela está naquela fase do afloramento, vamos chamar aqui do acaloramento, e você percebe isso, então tudo bem, leve-a, case-a. É melhor casar do que pecar. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Paulo era terrível. Paulo vai dizer, se você casar sua filha assim, dessa forma, nesse formato, guardando então aí, preservando essa virgindade dela e etc., faz bem. Mas se não casar ela, faz melhor ainda. É a opinião dele. Não temos a obrigação de concordar. Ele já inicia aqui dizendo, é minha opinião, não do Senhor. Então é a opinião dele. Então, como eu expliquei aqui, era o entendimento que ele tinha da volta breve de Cristo e tudo mais. Então ele vai opinar dessa forma, ok? Continuando aqui. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Mas somente no Senhor. Ou seja, ele descarta todo e qualquer tipo de casamento entre incrédulos. Um cristão e ela incrédula, ou uma cristã e ele incrédulo, e diz, não, tem que casar no Senhor. Ambos ali com a mesma linha de pensamento e etc. E todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Segundo a minha opinião. Então aqui é a opinião de Paulo dentro deste texto. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Aí, para dar uma autenticidade ao que ele está falando, ele diz, é a minha opinião, mas eu acredito que eu também tenho o Espírito de Deus. Então sou direcionado por Deus a estar escrevendo estas coisas como resposta para vocês. Ok? Finalizamos mais uma aula do grupo Alunos do Reino. Você que não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, basta comentar nesse vídeo aqui, pedindo, mandando o seu número de WhatsApp com o código tudo certinho, que a gente te acrescenta lá no grupo. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo capítulo.